Olá, boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira, 19 de agosto. O NT Sul já está chegando para trazer as principais informações do dia. Confira agora os destaques de hoje. Volta às aulas no Rio Grande do Sul. Pesquisa indica que mais de 93% dos entrevistados não querem a retomada das aulas presenciais no final de agosto. Funcionários dos Correios paralisam atividades em todo o país contra a privatização da empresa e a suposta negligência com a saúde dos trabalhadores. Municípios gaúchos registram granizo na noite de terça-feira. Olha só a quantidade de pedra no asfalto. É algo impressionante, eu não tinha visto ainda. Você confere as oportunidades de emprego em Cachoeira do Sul nesta quarta-feira. E ainda, você conhece a tecnologia de internet móvel 5G? Ela está chegando e vai não só aumentar a velocidade da sua internet, mas também deixar os dispositivos mais inteligentes. E você, é adepto da tecnologia? Usa para facilitar a sua vida? Ou prefere tudo mais simples, a moda antiga? Conte pra gente, participe do NT Sul com a sua opinião. Envie também uma informação, uma foto do que está acontecendo aí onde você mora, algo que você queira que a gente mostre aqui. O número do WhatsApp do NT Sul é 51997697129. E pelo Facebook você participa acessando facebook.com/TV Cachoeira. Interaja com a gente enquanto acompanha as notícias. O NT Sul está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul notificou ontem 14 novos casos confirmados de coronavírus na cidade. 9 casos são de pacientes do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Um deles é um bebê de 1 ano. Também foram registrados ontem 35 casos suspeitos e 23 foram descartados. Outros 10 pacientes já são considerados recuperados da Covid-19. Entre eles, 2 profissionais da saúde. Cachoeira do Sul tem agora 330 casos confirmados e 86 seguem como suspeitos. 1.073 já foram descartados até o momento e 203 estão recuperados da doença. O município tem 3 óbitos por coronavírus. Para ficar sempre informado da situação de Cachoeira do Sul diante da Covid-19, acesse o nosso site novotempo.com/NTSul. E uma boa notícia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou testes de mais uma vacina contra a Covid-19 no Brasil. O estudo prevê a participação de um total de 60 mil voluntários, sendo 7 mil do Brasil. Vão participar os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. A pesquisa dessa vacina começou em julho deste ano nos Estados Unidos e também na Bélgica e está sendo desenvolvida pela Janssen Pharmaceuticals, do grupo Johnson & Johnson. Essa é a fase 3 do estudo, em que se avalia a eficácia e segurança do imunizante na prevenção da Covid-19. Atualmente, há no Brasil outras 3 vacinas contra o coronavírus em testes. De acordo com a Anvisa, o início dos testes depende da aprovação no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa e da organização interna dos pesquisadores para recrutamento dos voluntários. Ainda não existe uma data definida para o início dos testes. E olha só, se depender dos prefeitos gaúchos, a proposta do governo do estado, do governo aqui do Rio Grande do Sul, de retorno às aulas presenciais no dia 31 de agosto, não vai para frente. Isso porque uma pesquisa realizada pela Federação dos Municípios Gaúchos, a FAMURS, indicou que 93,73% dos entrevistados disseram não ao retorno das aulas conforme o calendário proposto pelo Estado. A FAMURS realizou uma pesquisa com 442 prefeitos do Rio Grande do Sul sobre o retorno das aulas presenciais para alunos da rede pública e privada. Questionados se as aulas devem voltar conforme o calendário proposto pelo governo do estado, 418 prefeitos, que representam 94% das respostas, declararam que não concordam com a retomada das aulas presenciais no dia 31 de agosto, iniciando pela educação infantil. A pesquisa também aponta que para 38,66% dos gestores, o retorno das aulas deve ocorrer apenas a partir da vacina para a imunização da Covid-19. Outros 35,27% acreditam que as aulas só devam voltar com a diminuição de casos de coronavírus e 24% dos entrevistados somente a partir de 2021.
Embora a proposta do governo do estado tenha sido apresentada e discutida com a própria FAMURS, o acordo era de buscar junto aos prefeitos um posicionamento sobre o calendário apresentado, que previa a retomada das aulas presenciais pela educação infantil no próximo dia 31. O governo segue afirmando que não se trata de uma obrigação ou mesmo imposição aos pais, mas o início de um debate que é necessário para a organização. Parece que o governo estaria, para algumas pessoas, parecerá que o governo estaria propondo que no final do mês, ou início de setembro, 2 milhões de gaúchos voltassem para estarem todos dentro de salas de aulas amontoados. E não é isso, de forma nenhuma. Em primeiro lugar, estamos propondo com protocolos. E começamos a tratar desde já, mesmo que não haja a confirmação de um retorno presencial, porque as pessoas precisam se programar. Na rede pública, especialmente, em que a burocracia que se impõe faz levar tempo para que se adquiram os materiais, se contrate o pessoal e tudo mais, o planejamento tem que ser ainda mais antecipado. Por isso que a gente começou discutindo com os prefeitos, apresentando a eles essa intenção. O governo do estado já está fazendo compras, contratações, compras de equipamentos para um retorno, mesmo que ele não aconteça nos primeiros dias de setembro. Então nós estamos nos preparando e precisamos que todos os demais possam também se preparar. Cientes de que a responsabilidade pela educação infantil é dos municípios, os prefeitos rejeitaram maciçamente a retomada das aulas por essa faixa. Somente 5,72% concordam que os primeiros a voltar sejam as crianças da educação infantil. A maioria, 57,22%, sugere que a retomada comece pelo ensino superior, 16% pelo ensino médio e técnico, 15% pelos anos finais do ensino fundamental e 3% pelos anos iniciais. Para 93,43% dos prefeitos, o maior problema da volta às aulas agora é o risco para alunos e professores. Como a pergunta permitia mais de uma resposta, o transporte foi apontado por 54,5% como uma das dificuldades para a reabertura das escolas. Os prefeitos também não concordam com a sugestão de as instituições privadas terem um calendário próprio. Para 86,38% dos entrevistados, as redes pública e privada devem retornar na mesma época. No governo, a defesa de que ocorre apenas um debate e que há necessidade de ofertar escolas aos pais que não têm com quem deixar seus filhos. Mas é evidente também a questão econômica que assola as escolas da rede privada, que dependem do pagamento das mensalidades para se manterem em funcionamento, situação já declarada pelo próprio governo do estado. Possibilidade da volta do ensino infantil. Possibilidade. Eu quase tenho que desenhar aqui para algumas pessoas entenderem que já saem atacando e criticando sem mínima boa vontade de acompanhar que não se trata de uma obrigação, não se trata de uma imposição, mas de dar a opção, a possibilidade de pais que não têm onde deixar os seus filhos em segurança, que não têm como ficar com eles em casa e não têm como levar eles para o trabalho, levá-los para o trabalho, e não tem algum parente para deixar este filho em segurança, ter a opção de ter a escola de educação infantil para deixar o seu filho com o cumprimento dos protocolos. Em reunião na última semana, os prefeitos dos 12 municípios que integram a região da 8ª Coordenadoria de Saúde também se manifestaram contra o retorno das aulas presenciais. O posicionamento dos prefeitos foi unânime. Sobre a pesquisa divulgada pela FAMURS, o governador Eduardo Leite afirmou não ter recebido qualquer posicionamento oficial. Vamos conversar com o nosso comitê científico, mantemos conversa também com o Ministério Público, com os órgãos de controle e vamos conduzir essa discussão. Não temos ainda um retorno oficial por parte da FAMURS e nem é somente de decisão dos prefeitos. É um debate para que se organize. O que pode vir a acontecer, eventualmente, é o Estado levantar a restrição e deixar aos prefeitos que identifiquem se no seu município a educação nesta etapa da educação infantil, que não é obrigatória, retornará ou não, se retornará apenas na rede privada e na rede pública não, ou se retornará na rede pública e na rede privada a educação infantil. Enfim, vamos estabelecer essa discussão também com os prefeitos. Bom, e já passadas aí algumas semanas desta discussão, você que acompanha isso, tem filho em idade escolar, como percebe? O Estado está pronto para a volta às aulas? Teria condições
de a rede privada começar? Ou deveriam voltar às aulas em todas as redes, tanto na rede particular quanto nas redes privadas? Como você percebe tudo isso? Mande sua mensagem para a gente, deixe a sua opinião nas nossas redes sociais. O nosso WhatsApp é o 51 997 69 7129 e no Facebook tem a nossa live, você pode comentar por lá, facebook.com/TV Cachoeira. E uma outra área que também vem tendo aos poucos liberações é a do esporte. O governo do estado permitiu competições esportivas e treinos de atletas profissionais e amadores nos municípios localizados em regiões com bandeira amarela ou laranja, conforme classificação do modelo de distanciamento controlado. Publicado segunda-feira, o Decreto 55.444, liberando as atividades esportivas e treinos de atletas profissionais e amadores em regiões com classificação de médio e baixo risco, estabelece que, para a realização das atividades, é preciso observar restrições descritas nos decretos que regulamentam o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Nas competições esportivas, em regiões com bandeira amarela e laranja, é permitida a presença de 50% de trabalhadores, sem participação de público, desde que haja autorização do município onde o evento ocorre. Nos clubes sociais e esportivos situados em regiões de bandeira laranja, estão permitidos treinos coletivos de atletas profissionais exclusivamente e a presença de 25% dos trabalhadores, sempre sem a participação de público. O atendimento individualizado de atletas amadores fica restrito ao espaço mínimo de 16 metros quadrados por pessoa. A nota informativa da Secretaria Estadual da Saúde lista 42 recomendações que devem constar nos protocolos das competições esportivas. Os organizadores deverão entregar os planos de contingência para a prevenção e controle da pandemia às secretarias de saúde dos municípios onde ocorrerão as competições e treinamentos. As prefeituras analisarão os documentos e solicitarão, se necessário, a adequação com mais exigências técnicas. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul está com 9 oportunidades de emprego nesta quarta-feira. Uma vaga para marceneiro com experiência em MDF e madeira. Vaga para tecelã em máquina industrial, também com experiência. Uma oportunidade para padeiro. O trabalho é em meio turno e é preciso ter experiência. Vaga para operador de plana limadora e para supervisor de vendas, ambos com experiência. 3 vagas para vendedor e uma para soldador com experiência. Devido às medidas de distanciamento controlado, não é permitido comparecer no FGTAS Cine sem o agendamento telefônico. O telefone para contato é o 51-3723-5414 e a agência fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. Cerca de 100 mil funcionários dos Correios estão em greve no Brasil. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam da negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. Os funcionários dos Correios entraram em greve às 10 horas da noite da última segunda-feira. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e similares, cerca de 100 mil trabalhadores aderiram à paralisação em todo o Brasil. O secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Rio Grande do Sul, Alexandre Nunes, conta o que levou a categoria a cruzar os braços. A nossa greve é pela manutenção do atual acordo até o ano que vem, que acabou a pandemia, e também é contra a privatização dos Correios, né? Quem sabe que essa proposta deles de retirada de 70 cláusulas tem diretamente a ver com a privatização dos Correios. Um estopim para essa greve é a forma irresponsável que a direção dos Correios está tratando os trabalhadores frente à pandemia. Então, a direção dos Correios se nega a fazer testagem, se nega a fazer higienização dos ambientes de trabalho onde tem colega contaminado e fica aí convocando, transferindo os colegas entre cidades, então fazendo contaminação de um lugar para outro. Desde o início da pandemia, ela só forneceu aí 2 máscaras de pano para cada trabalhador, assim, e álcool gel, o nível de proteção dos Correios, mais nada.
Então, esses motivos levam o trabalhador dos Correios à greve. Mesmo sabendo da paralisação, a Adriana foi até o Centro de Distribuição Domiciliária de Cachoeira do Sul na tarde de terça-feira, com a esperança de receber uma máquina de costura que comprou no início de agosto. O local estava aberto. Ela foi atendida. Bom, o resto deixa ela contar. Não chegou. Incrível. Agora vai fazer 5 dias que está vindo de Porto Alegre para cá e não chegou aqui ainda. E está em trânsito, né? Era desde o dia 14, já era para estar aqui, não chegou ainda. Não tem previsão de chegar. E eu vou ter que amanhã voltar para ver se eu consigo, né? Porque eles entregar, eles não vão, né? Pode ser que chegue aqui, mas entregar não vão. E é uma entrega urgente. É uma entrega urgente. Tem 75 máscaras para costurar, né? E a gente já está há um tempão e atrasou bastante. Deu entrada dia 4 no correio e até hoje não chegou, né? A gente tá desesperado já. São 75 máscaras como estas que precisam ser finalizadas. Mas sem a nova máquina, isso é impossível. Minha mãe que costura, eu não costuro. Minha mãe tem uma eletrônica, só que a eletrônica é para tecido leve. E quando faz essa dobra da máscara, ela trava. Eu já levei 2 vezes para consertar, não funcionou. O que a gente pensou? Vamos comprar uma nova? Mais resistente, eu comprei a nova resistente, só que a gente vai adiantando o que dá na máscara para fazer a dobradura na nova. Só que a nova não chegou, tá os pedacinhos tudo cortado esperando para fazer. E claro, né, ela vai costurando, só que chega num ponto que a dobradura tem que esperar, né? 75 máscaras. 75 máscaras que a gente tem para vender para ajudar pelo amigo e não vamos ficar parados esperando até chegar. A greve por tempo indeterminado também é um movimento da categoria contra a privatização dos Correios. Os grevistas denunciam o corte de 70 benefícios da classe, como vale alimentação, auxílio, creche e reduções de até 30% no adicional de risco, além de pagamentos com descontos indevidos e um aumento na parcela a ser paga por planos de saúde, o que tornou a cobertura impraticável para muitos dos funcionários, que recebem o piso salarial. Isso não estaria acontecendo agora nesse momento se a direção dos Correios aceitasse a nossa proposta. E olha, a nossa proposta não é de reajuste salarial. A nossa proposta é só manutenção do que a gente tem até hoje. Diferente das outras empresas aí, que a grande maioria que a gente está vendo que estão em crise por conta da pandemia, por ter tido que parar, os Correios não pararam. É um serviço que cresceu 25% a demanda para os Correios, porque as pessoas estão em casa e comprando, e o Correio ainda tem a disfarçatez, né, de propor a retirada de direitos dos trabalhadores. Né? Isso não é justo. Além do centro de distribuição, onde a Adriana foi atendida, na Rua Barão do Viamão, também estava aberta na tarde de terça, em Cachoeira do Sul, a agência do centro, na Rua Saldanha Marinho. Nós tivemos uma adesão aí muito forte aí a nível de estado, então tem unidades aí que paralisaram aí em 100% do total, né? Tem outras que paralisaram 70%. O setor operacional, principalmente aí de entrega, tem uma paralisação muito grande, né? O setor de atendimento está um pouco mais atrás, mas o setor de distribuição, eles têm uma paralisação muito forte. Claro, a gente entende o lado do funcionário público, mas que prejudica toda uma cadeia, né? E não é só a minha máquina é um caso, mas quantas pessoas estão esperando alguma entrega, encomenda, né? Coisas de trabalho até, inclusive, né? Então, quer dizer, atrapalha todo mundo. A nossa equipe de produção entrou em contato por e-mail com a Federação Nacional dos Trabalhadores e empresas dos Correios e similares para saber sobre o funcionamento dos Correios em Cachoeira do Sul e a adesão à greve. Até o fechamento do jornal, nós não tivemos resposta. O prédio da empresa RGE, concessionária de energia elétrica em Cachoeira do Sul, vai a leilão hoje. O pregão extrajudicial ocorre de maneira virtual pelo site da empresa Zuckerman Leilões. O lance inicial está estipulado em R$ 2.700.000. O prédio, que fica na esquina das ruas Milan Kras e 15 de novembro, tem uma área de 1.500 metros quadrados. A concessionária garante que, após a venda do imóvel, vai manter o atendimento presencial na cidade, mas em outro local. Gente, começa na sexta-feira, em todo o Brasil, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ou a Semana da PAI.
Aqui em Cachoeira do Sul, as atividades foram antecipadas e já começam hoje de uma forma diferente e adaptada por causa da pandemia. Lena Caetano. Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Este é o tema da Semana da APAE deste ano. Daniel, essa semana excepcionalmente começa hoje aqui em Cachoeira do Sul. Em função da pandemia, tudo está adaptado, muitas atividades serão realizadas sim, mas online, pela internet. E aí o telespectador vai poder acompanhar toda essa programação através da página da APAE de Cachoeira na internet. Eu vou conversar um pouquinho sobre o perfil dessas atividades, dessa semana de atividades, com a Cleonice, ela que é diretora pedagógica aqui da Escola Ponte Verde de Cachoeira do Sul. Boa tarde, Cleonice, tudo bem? Boa tarde. Fala pra gente um pouquinho, qual é o perfil, de que maneira vocês pretendem trabalhar esse tema durante essa semana, que será diferenciada com certeza, né? Com certeza vai ser diferenciada, mas tendo em vista o grande objetivo da semana, né, que é o debate, a luta pela inclusão social, a questão dos direitos da pessoa com deficiência, nós não poderíamos deixar passar em branco essa data tão importante. É por isso que nossas atividades este ano vão ter todo o apoio da Federação Nacional das APAES, que vai fazer durante a semana 9 lives, com temas bem variados, trabalhando a questão de direitos, educação, inclusão, a inclusão no trabalho. A Federação Nacional das APAES, este ano, está promovendo um intensivo debate sobre essa temática, abordando questões de inclusão, inclusão na escola, inclusão no trabalho, a questão dos direitos, a questão da vida sexual da pessoa com deficiência, procurando mostrar sempre o protagonismo, né, que é o nosso lema deste ano. A pessoa com deficiência, protagonista da sua história. Então, isso é muito relevante para nós, poder mostrar para a comunidade este protagonismo. Cleonice, aqui em Cachoeira do Sul, a APAE, a Escola Ponte Verde, vai começar essa semana promovendo uma live que, além de música, também visa divulgar essa programação e divulgar essas atividades e chamar as pessoas para, de uma maneira ou de outra, poderem participar. Sim, com certeza. A nossa live será hoje. Será um grande show com os amigos da APAE. Nossos alunos falam muito que estão com saudade, né, dos amigos. Então, nós proporcionamos essa live e vamos levar os amigos até a casa dos alunos, cantando e fazendo show. Na sexta-feira, nós iremos realizar uma grande carreata, saindo lá do Engenho Treichel até o IMEC e depois indo para os bairros, Lena. Um dos objetivos da carreata, além de sensibilizar a comunidade para a nossa semana, é fazer uma visita aos alunos. Eles sentem saudade da gente, nós sentimos saudades deles. Então, nós queremos aproveitar a carreata da conscientização e passar na casa dos alunos e dar aquele oi, aquele olhar carinhoso, para acalentar os nossos corações. No sábado, teremos a nossa famosa feijoada, que neste ano as pessoas poderão vir buscar a sua feijoada e levar para as suas casas. Sábado, dia 22 de agosto. Como é que faz para adquirir o convite? Na nossa página do Facebook, nós temos os pontos de venda e também temos a própria escola aqui, que está aberta todas as tardes para quem quiser. Você que nos acompanha, então, fica a dica. Lá na página da APAE no Facebook tem toda a programação em detalhes para você acompanhar, para você participar, para você assistir às lives, para você de uma maneira ou outra interagir com esta semana que é especial e que merece a sua atenção também e a sua participação. Fica a dica no ar então. Daniel, volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história de uma pessoa que pôde sonhar, que pôde realizar graças à assistência que recebeu. É o resultado prático, não é, da inclusão pela qual a APAE vem lutando. E aí, já mandou a sua foto, já mandou a sua informação, a sua opinião aqui para o WhatsApp do NT Sul? Se ainda não enviou, eu reforço aqui o nosso número para você participar do nosso jornal. É o 51997697129. Está na telinha aí. Informe o seu nome, a sua cidade, para a gente poder mostrar aqui na nossa tela. E pelo Facebook, você participa comentando da nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos dar uma passadinha aqui na live, ver algumas pessoas que já estão interagindo, mandando os seus recados
e colocando essas opiniões no ar. Quero mandar um abraço aqui para Ana Paula Bittencourt. A Ana Paula está comentando sobre o retorno das aulas, né? A gente exibiu reportagem agora há pouquinho, mostrando que boa parte dos prefeitos, boa parte da população não quer retorno das aulas agora ao final desse mês, né? E a Ana Paula diz aqui o seguinte: sou contra o retorno, devemos dar valor à vida, mais valor à vida do que a um ano letivo perdido. Isso recuperamos depois, diz a Ana. A Jurema Barcelos também manda mensagem, desejando aqui uma boa quarta-feira. O Roberto Xavier também está com a gente, mandando seu recado, mandando um abraço a todos os cachoeirenses. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Vamos para a tela, dar uma olhadinha em algumas mensagens do nosso WhatsApp? A Elisiane, aqui de Cachoeira do Sul, estamos às escuras, na Guajuvira. Peço atenção ao setor de iluminação. Obrigado, Elisiane, pela sua mensagem. Fico alerta, portanto, ao setor de iluminação de Cachoeira do Sul. E a gente sempre enfatiza, né, dessas reivindicações todas que a gente recebe aqui no Telejornal. Iluminação pública é a principal delas, é a que predomina, né? E a gente segue acompanhando essas situações e buscando sempre respostas. O Nilmar Abdala manda mensagem para a gente também. Ele diz aqui o seguinte: entendo que a rede privada depende dos recursos de seus alunos, mas tenho receio que se espalhe ainda mais esse vírus. Obrigado, Nilmar, pela sua mensagem, né? Esse é o receio de boa parte dos pais, acho que de todos, na verdade, né? Ninguém tem muita certeza quanto a nada. O que a gente sabe é que o isolamento é o que tem dado os melhores resultados até agora. Mas, por outro lado, né? Para quem depende, tem seu filho em idade escolar, é uma necessidade que as aulas em algum momento retornem, né? Obrigado, Nilmar, aí pela sua opinião. A Letícia Cunha também manda mensagem. Sou totalmente contra o retorno das aulas. Reclamam tanto de falta de leito, então por que colocar nossos filhos em risco? Obrigado, Letícia, também pela sua opinião, pelo seu recado aqui no NT Sul. Bom, daqui a pouquinho a gente volta aqui para a telinha e vamos trazer mais recadinhos da nossa audiência. Se você não participou ainda, vai opinando, vai mandando os fatos que acontecem aí onde você está e vamos juntos fazendo aqui o Telejornal NT Sul. A seguir, municípios gaúchos registram granizo na noite de terça-feira. Olha só a quantidade de pedra no asfalto. É algo impressionante, eu não tinha visto ainda. E ainda, você conhece a tecnologia de internet móvel 5G? Ela está chegando e vai não só aumentar a velocidade da sua internet, mas também deixar os seus dispositivos mais inteligentes. O intervalo é rápido, não sai daí. Na noite de ontem, o Rio Grande do Sul registrou granizo em municípios da região central e também do Vale do Rio Pardo. Especialmente os motoristas foram surpreendidos em rodovias que ligam municípios da região central e do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Vídeos publicados em redes sociais na noite de terça-feira mostram a intensidade e o tamanho das pedras de gelo. Este vídeo foi gravado na BR-471, entre Pantano Grande e Rio Pardo. Quando o temporal passou, foi possível ver a quantidade de pedras acumuladas aos montes na beira da estrada. Já andei alguns quilômetros aí e ainda tem bastante pedra em cima do asfalto. Figurantes ainda quase não andam. Olha aí do lado do asfalto aí a quantidade de pedra. Já está chovendo pedra. Algo que eu ainda não tinha visto. Essa quantidade de pedra em cima do asfalto eu ainda não tinha visto. Em Rio Pardo e Pantano Grande, casas tiveram telhados danificados. Entre os municípios mais atingidos pelo granizo estão Nova Esperança do Sul, Selbac, São Francisco de Assis e Jaguari. Alguns bairros de Porto Alegre e municípios da região metropolitana também registraram o fenômeno. Nossa casa telhou bastante, deu um temporal horrível aqui em casa, ó. Veio tudo para a área que o vento é da frente. Pá, foi horrível, o campo lá tá branco, só gelo para vocês verem, ó. Gelo, foi horrível. Que situação, né?
E amanhã já chega uma frente fria que vai se abranger por vários estados. Com isso, as temperaturas vão cair bastante, mas não devem ser negativas. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo. Quarta-feira é dia de sol, com poucas nuvens em Cachoeira do Sul e não tem previsão de chuva para hoje. Temperatura mínima 11 graus, máxima 21. Quinta-feira, uma frente fria chega e se espalha pelo Brasil e Cachoeira volta a ter temperaturas mais baixas, porém com predomínio de sol, mínima de 5 graus, máxima 11. Sexta-feira vai ter sol e nuvens com chance de formação de geada ao amanhecer, mínima 3 graus, máxima 12. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O dia começou com um tempo firme e predomínio de sol, porém à tarde, de acordo com a SOMAR Meteorologia, zonas de instabilidade na atmosfera provocam aumento de nebulosidade na região metropolitana, na Serra, no litoral e nas regiões norte e sul do estado. Nessas áreas há condições para pancadas fracas, isoladas e passageiras durante esse período. No restante do estado, no entanto, o céu fica aberto, sem possibilidade de chuva. No litoral, o mar agitado pode ter ondas com mais de 2 metros de altura. Além disso, o vento sopra forte nessa região, com rajadas passando de 70 km por hora. Em Porto Alegre, a temperatura máxima é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a máxima é de 17. No norte do estado, em Passo Fundo, também 17. Em Santa Maria, na região central, 19. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 18 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 15 graus. E você que nos assiste dos municípios que foram atingidos pelo granizo, tem uma foto? Mande pra gente, para nós mostrarmos aqui também na nossa telinha. O WhatsApp do NT Sul, volto a destacar, é o 51997697129. Na tela aí para facilitar, salve no seu telefone para você interagir com a gente aqui. Não esqueça de informar o seu nome completinho e também a sua cidade. Tem o nosso Facebook também, facebook.com/TV Cachoeira. Tem a nossa live por lá. O Rogério Aires Gonçalves diz aqui: bom dia, equipe NT Sul, gostaria de uma reportagem sobre os medicamentos para o tratamento do coronavírus. Obrigado, Rogério, pela sua mensagem. Fica aí a sugestão de pauta, portanto, para a nossa equipe, para a nossa produção. Vamos aqui para a telinha, tem mais mensagens chegando do WhatsApp. A Márcia Machado, de Cachoeira do Sul, ela diz aqui o seguinte: as estradas da Faxinal da Guardinha, Tabuão e do Corredor do Tigre estão muito ruins, cheias de buracos. Quando vão vir dar um jeito nessa buraqueira? Faz muito tempo que a Secretaria do Interior não vem aqui, relata a Márcia Machado. Obrigado, Márcia, pela sua informação. Interior de Cachoeira do Sul precisando de atenção. Alô, Secretaria de Interior, relato aqui da nossa telespectadora. A Tânia Maria Batista Fagundes, acredito, gostaria de agradecer à RGE. Ontem tivemos um problema e fomos atendidos com rapidez e eficiência. Coisa boa, obrigado pelo relato, viu, Tânia? Um grande abraço para você aí, uma boa quarta-feira. O João de Pacatuba, no Ceará, é a primeira vez que acompanho o NT Sul. Sou do Nordeste Brasileiro, Ceará. Obrigado, João. Grande abraço para você. Abraço para os amigos do Nordeste Brasileiro. Agradecemos de coração pela companhia. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos aqui da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Você pode continuar interagindo com a gente, vai mandando o seu recadinho. Já já a gente põe na tela. O protagonismo, empoderamento e inclusão defendidos pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a Semana da APAI, tem se refletido na vida de muitos alunos da instituição. Muitas dessas pessoas só se edificaram a partir do trabalho e assistência recebidos que deram a elas a capacidade de sonhar, de realizar, de desejar sem limites. Nós vamos conhecer agora uma dessas histórias. Esse é o Gustavo. Ele tem 21 anos de idade e um grande sonho: aprender a dominar o volante e ser caminhoneiro profissional. É o meu sonho. Aí eu tô tendo que correr atrás do sonho, nunca deixar para trás. Tem grupo de todos os amigos caminhoneiros. Eu converso com todo mundo do Paraná, do Rio de Janeiro, de toda a região, de todo o Brasil. Quando é que surgiu essa paixão? Essa paixão vem de 2016. Eu tenho vários amigos. Um vizinho tem caminhoneiro, outro vizinho que mora assim no fundo tem caminhoneiro. Eu vi o caminhão na rua. Tô me vendo. Bom, talvez um dia o caminhão pode estar na minha frente de casa. Olha o meu caminhão, tudo. Letícia, a mãe do Gustavo, não desacredita que o filho se desafie e chegue lá.
Afinal de contas, desde pequeno, a vida dele foi só desafios, e todos encarados de frente. Até os 5 anos de idade, sem qualquer diagnóstico, tudo que ela sentia era que o filho era diferente, tinha dificuldades e precisava de uma ajuda especial que encontrou junto à APAE. Aos 6 anos, Gustavo foi dos primeiros alunos da entidade a ser incluso em uma escola regular. Por ser aluno da APAE, sofreu preconceito, inclusive da professora, que o ignorava em sala de aula. Aí que a gente sentiu na pele a discriminação, tanto por parte da direção, quanto por parte da professora. Assim, dos colegas, das crianças, não foi tanto, ele não teve assim no colégio, mas mais foi por parte das pessoas competentes. E como é que fica o coração de mãe nessa hora? Aí tu imagina, tu tem que estar indo no colégio briguei com a professora, eu falei para ela, mas não é, ele faz, ele sabe, ensina ele que ele faz, ele está aqui para aprender, ele não é porque ele é deficiente que ele não vai fazer. Ele faz, ele lê, eu ensino ele a ler as placas dos ônibus, quando eu ia levar ele na ecoterapia. Essa foi a parte mais difícil, foi ali no colégio. Apesar de tudo, ele mostrou potencial e, com a dedicação especial de um professor, foi alfabetizado no 2º ano. Gustavo cresceu e, bem cedo, aos 12 anos, já quis ter o próprio dinheiro. Lavou carros, fez teleentregas e, por mérito, foi convidado a trabalhar como empacotador em um supermercado, onde está há 4 anos. Você deve ter muito orgulho desse filho, né? Bastante. Eu, as minhas filhas, minhas tias, bastante mesmo. Por tudo que ele se tornou. De tudo que a gente passou para ele chegar, tudo que eu passei para ele chegar ao que ele é, tudo que eu tive que correr atrás, sabe? Eu sempre tive que brigar muito pelos direitos dele. Mas eu nunca sempre briguei em colégio, em tudo que era lugar, eu sempre tive que correr atrás. Ela me representa muito, ela me ajudou desde tudo que eu sou agora, todo apoio que eu recebo, é tudo sempre dela. Ainda que sonhe com a boleia de um caminhão, Gustavo adora o trabalho, os colegas de supermercado, se considera realizado, feliz e tem consciência de que é diferente, como qualquer pessoa. A gente é todo mundo diferente, só, por exemplo, o pai é muito diferente, nós somos um ser humano normal. Eu estou com 21 anos, eu já sou um homem, tenho todo o agradecimento da escola da APAE. Mas esse homem que eu sou agora, hoje, eu tenho que agradecer tudo ao pai. Bela história e belo trabalho realizado pela APAE, né? Amanhã e sexta-feira você confere aqui no NT Sul mais 2 histórias de superação e inspiração de alunos da APAE de Cachoeira do Sul, então não perca. Gente, falta muito pouco para ambulâncias com sistemas de GPS conectados a um serviço de emergência poderem abrir semáforos à medida que o veículo está próximo do local do acidente ou então de um hospital. Para uma escova de dentes que avisa se você está com cárie, ser vendida no Brasil, ou um travesseiro capaz de alertar que há risco de você estar com um distúrbio do sono, ou um vaso sanitário que indica se você pode ter câncer coloretal. Isso tudo deve chegar com a tecnologia da internet móvel 5G. A repórter Gabriela Belo conta sobre a chegada desta tecnologia agora. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Pois é, a gente conversa com o professor Cristiano Botti, ele que é doutor em Ciência da Computação pela URGS e trabalha na Unicinos dando aula no curso de pós-graduação. Professor, seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje e obrigada por atender o nosso convite. Muito obrigado, é um prazer estar conversando com vocês e mostrando um pouquinho do meu conhecimento. É um prazer estar com vocês. Na verdade, explicando para a gente, né, o que é a 5G e que vantagens ela deve trazer para os usuários. Bom, a 5G é a futura geração de telefonia móvel. Na verdade, é interessante comentar que a evolução tecnológica ela vem a longo tempo e ela não vai terminar com o 5G, né? Então é uma evolução contínua e ao longo dos períodos a gente acaba definindo gerações, né? A 5G ela tem características bastante interessantes para ajudar a vida, para melhorar e ajudar a vida das populações de uma forma geral.
né? Por exemplo, aumentando a taxa de transmissão e também a cobertura das redes que a gente tem hoje em dia. Além disso, possibilitará a utilização de novos serviços que a gente não está acostumado a utilizar hoje em dia. Então, a gente está falando, na verdade, do que será, né, o futuro das redes de telecomunicações. A gente já está conseguindo visualizar a utilização de sensores, mas a gente espera, a nossa expectativa é que a gente vá ter uma quantidade muito maior, né, massiva, quantidade de sensores nas cidades inteligentes. O senhor citou a questão dos sensores, que vão acabar melhorando o trabalho da própria Polícia Militar, Brigada Militar, aí varia, né, de acordo com o estado. Mas a gente tem aspectos como, por exemplo, uma geladeira que vai ser capaz de sozinha fazer a lista de compras. Citam para os casos das mães aí, fraldas que terão sensores que vão avisar quando o material está sujo ali, o bebê fez xixi, né, vai ter um detector que vai apontar isso, desde coisas bastante simples até aspectos bem mais complexos. Mas isso tudo a gente sabe que deve ter um custo, né? Porque todos os eletrodomésticos da residência, para estarem conectados e oferecer esses serviços, terão que ser trocados pela pessoa também, né? Exatamente. A gente não consegue imaginar, né? Cada vez surgem novas aplicações, né? Eu acho que semana passada, eu quero ter uma aplicação que me diga quando o botão da minha camisa vai começar a descosturar para mim começar a melhorar a durabilidade da minha camisa. Então, são aplicações que a gente está começando a visualizar e elas vão surgir. E o importante é frisar que a infraestrutura para que tudo isso seja possível, em médio, curto ou até mesmo longo prazo, seja possível, né? Então, para melhorar a nossa vida cotidiana, eu preciso de ter infraestrutura de telecomunicações cada vez mais próximos da população de uma forma geral. Isso aqui no Brasil que está chegando, né? Mas em alguns países, como por exemplo Coreia, Suécia, já está funcionando e as pessoas já estão sendo beneficiadas com isso. O que falta no Brasil para o 5G chegar? A instalação do 5G, a utilização do 5G, ela vai acontecer de forma gradual no mundo inteiro, né? Em alguns não vai ser uma instalação de um ano para o outro, né? Vai acontecer uma evolução da implantação desta tecnologia. Existem alguns países, por exemplo, a Coreia, elas tentam ser os protagonistas, tentam instalar a primeira rede para conseguir recursos financeiros para fomentar as pesquisas e o desenvolvimento tecnológico daquele país. O Brasil e a América Latina ainda são vistos muito como compradores de tecnologia, né? E aqui é o meu papel de pesquisador e como universidade também, para começar a fomentar cada vez mais o desenvolvimento tecnológico dessas infraestruturas, né? Então, existem várias universidades no Brasil, existem centros de pesquisa que estão começando a desenvolver essa tecnologia, mas especificamente sobre o Brasil, a gente precisa ter um investimento maior e acreditar que a gente pode desenvolver essa tecnologia para conseguir ter produtos genuinamente brasileiros, né, não só importados. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acredito que grande parte dos telespectadores estão pensando. Tá, mas a 5G está aí e nem a 4G funciona. Prova disso foi agora, né, durante a pandemia, por conta de muitos estudantes, o fato das escolas estaduais, municipais e também as particulares estarem trabalhando com seus alunos todos de casa. A gente sabe que a realidade foi essa, né? Nem 4G está funcionando. E aí, a 5G chegando? Qual é a resposta disso, professor? Eu vou fazer uma analogia para tentar responder a tua pergunta. A tua pergunta não é simples, né? Tentar fazer uma analogia é mais ou menos que nem as estradas, né? Então, o Brasil é um país continental, enorme, então tem estradas que a gente usa e são muito boas, né? São excelentes, né? Então, a gente pega uma freeway, a gente anda de uma forma bem tranquila. Mas, da mesma forma, tem estradas que não são tão boas e tem alguns lugares que nem estrada tem, né? Então, a gente tem que entender que 5G não é uma coisa única, atômica, e sim a utilização de uma tecnologia ao longo de um país continental. Então, gradativamente, a gente vai utilizando, as tecnologias vão explorando cada vez melhor e
de novo, fazendo uma analogia, melhorando a estrada, né? Então, tem algumas situações que a gente nem tem 4G, muitas vezes nem tem 3G, mas são, por exemplo, situações mais longe dos grandes centros, né? Nos grandes centros eu também tenho problemas, né? Então eu quero atender uma quantidade cada vez mais massiva de pessoas e sensores. Então, de fato, quando a gente fala em 5G, a gente está falando de um guarda-chuva, de um espectro bastante amplo, que pode envolver desde, por exemplo, eu não tenho infraestrutura, como é que eu faço para ter uma infraestrutura, ou eu tenho já uma infraestrutura muito boa e eu preciso melhorar para esperar as novas tecnologias. Então, a gente está realmente falando de um país continental, e nessa perspectiva, inclusive, até um pouco difícil comparar Brasil com Coreia, por exemplo, né? Em termos de tamanho, né? É muito diferente. Então, os nossos desafios são muito maiores do que outros países que estão ainda estão na nossa frente, por exemplo. Mas, de uma forma geral, o que a gente precisa é pensar em investimento, né? Em infraestrutura. Tentando avançar um pouquinho, existem investimentos que vão desde puxar uma fibra ótica, né, a instalação de uma fibra ótica para que a gente consiga ter acesso maior, uma taxa de transmissão melhor, mas também existe uma questão de desenvolvimento tecnológico, né, que não necessariamente só envolve hardware. E o Brasil é muito bom em desenvolvimento de software, mas então eu vejo como muito bons olhos. Eu não sou um brasileiro que fica achando que as coisas estão totalmente ruins, mas eu sou otimista no sentido de aproveitar essas oportunidades, né? Então a gente consegue a tecnologia está cada vez se abrindo mais, né? Então por isso essa guerra entre vários países, mas é porque estão surgindo novos players no mercado que antigamente era muito fechado. E eu vejo isso com muito bons olhos. Falando dessa questão de instalação, né, e também adaptação, por que as parabólicas elas viraram um problema bilionário para a instalação da 5G aqui no Brasil? Daí a gente entra numa perspectiva de espectro de frequência, né? Então é um recurso nacional, é um recurso do povo brasileiro, da mesma forma que a água e a terra. E para essas tecnologias funcionarem, elas utilizam algumas faixas do espectro de frequência. E o que acontece é que pode ser que uma dessas faixas ela já esteja ocupada. Então eu preciso desocupar esse espectro de frequência para ocupar ele com uma nova tecnologia. Então isso tenta não ser muito técnico, mas isso faz com que a gente acaba tendo que regulamentar, isso é uma atribuição do governo federal, regulamentar quem vai usar determinada faixa do espectro de frequência para uma determinada tecnologia. Mas isso, teoricamente, já está bem encaminhado, a Anatel já tem encaminhado isso, já decidiu que as parabólicas vão acabar sendo, esse espectro de frequência vai acabar sendo liberado para as futuras tecnologias de telecomunicação. Usuários terão todo esse serviço a partir de quando? Já vai ser possível no ano que vem? Aqui no Brasil, a gente ainda está numa parte de leiloar, né, o espectro de frequência, né, que foi prorrogado para ano que vem. Dependemos também da Anatel e do governo brasileiro para isso. Tem algumas operadoras que já estão fazendo demonstrações, já estão começando a mostrar essas características, e nós usuários finais, conseguimos perceber isso basicamente na melhoria da conectividade, na melhoria da taxa de transmissão. E os aparelhos, os smartphones, os televisores já estão preparados para receber esse sinal ou não? Tudo isso vai ter que ser substituído? A princípio, quando for implementada a 5G na rede de acesso, os nossos celulares vão ter que ser trocados, né? Então, enquanto a gente estiver usando, por exemplo, melhorias, avanços pequenos em cima das nossas redes atuais, né, que a rede de acesso hoje é conhecida como LTE, a gente não precisa modificar os nossos celulares. Mas à medida que a gente troca a rede de acesso, né, para a nova rede de acesso que é prevista no 5G, aí a gente vai ter que ter um chip da mesma forma, né? Os nossos celulares hoje eles são multiband, que a gente chama. Eles têm vários chips para a gente conseguir se conectar. Quando a gente viaja, por exemplo, a gente se conecta numa rede LTE ou das tecnologias mais antigas. Isso também vai acontecer com o 5G. Quando tiver uma antena
uma tecnologia que se chama New Radio, né, novo rádio, a gente vai ter que ter um chip para essa tecnologia que está surgindo. Essa parte ainda é bem incipiente, né, os países estão começando a desenvolver, já existem alguns pequenos fabricantes que desenvolvem celular 5G, mas ainda em larga escala, ainda é bem pequeno. E haja dinheiro para acompanhar, né, toda essa evolução, toda essa tecnologia disponível. É uma evolução, né? Uma evolução tecnológica e a gente está falando de uma indústria que envolve muitas áreas, na verdade. A gente está falando de trilhões de dólares mundo afora. Então, o importante, a mensagem que eu gostaria de deixar é que 5G não é uma coisa atômica, não é uma coisa única. É um guarda-chuva que vai envolver várias aplicações e várias mudanças que a gente vai ver ao longo dos anos, né? Dos próximos anos. Professor, agradeço a tua participação, muito obrigada por esclarecer e tirar tantas dúvidas aí da gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, fico à disposição para novas entrevistas. Muito obrigado, espero ter ajudado. Dou sim, com certeza. Essa foi a participação, Daniel, do professor Cristiano Botti, ele que é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dá aula em cursos de pós-graduação da Unicinos. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. A gente espera que o 5G chegue, né, que faça diferença na vida dos brasileiros em tantos setores, mas ainda está um pouquinho distante, né, porque ainda precisa ser licitado pelo governo brasileiro e a internet tem sido ainda um fator de exclusão no Brasil, infelizmente, né? A gente está vendo agora no período da pandemia quantas pessoas que dependem, precisariam da internet, seja para estudar, para trabalhar, e a gente tem visto tantas falhas de infraestrutura nesse sentido. Mas que aos poucos o Brasil possa ir caminhando, né, e avançando nessas tecnologias importantes que podem gerar tanto desenvolvimento. Bom, é hora de interatividade aqui no NT Sul, é hora do seu recado na telinha da TV Novo Tempo. Vamos para cá para ver aqui as mensagens que chegam para a gente. Uma pessoa que pediu para não ser identificada diz aqui o seguinte: necessitamos urgentemente de um quebra-molas na Barão do Viamão, a rua Barão do Viamão, né? Está muito perigoso. Isso aqui acontece quase todos os dias. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que a pessoa envia para a gente aqui. A situação relatada pela pessoa, né, que pediu para não ser identificada, uma pessoa passando de moto ali, empinando, fazendo barulho, é uma questão lamentável, né? Uma noite alguém fazer isso em frente à casa das pessoas. Mas fica aí o relato e o apelo também que, de repente, um quebra-molas seja colocado, né? Ou mais fiscalizações, polícia nas ruas aí para coibir esse tipo de situação. Tem mais mensagens, a Sabrina Nascimento também manda mensagem. O Gustavo Nascimento sempre foi exemplo de superação e a PAI ajudou muito no desenvolvimento pedagógico dele. Me emocionei muito com a reportagem, agradeço imensamente por contarem a história de superação do meu irmão. Que legal, Sabrina, obrigado pela mensagem, nosso abraço a você, ao Gustavo também. E a gente destaca que ainda amanhã e na sexta-feira tem mais histórias de pessoas, né, que a partir do trabalho da PAI conseguiram se desenvolver, ampliar os horizontes, né? Obrigado pela sua mensagem. A Ângela Domingues, de Cachoeira do Sul, quero mandar um beijo para a Karina e também para a Leandra. Obrigado, Ângela. Tudo de bom para você, para a Karina e para a Leandra. Obrigado pela participação aqui. O Licério Elesbão, de Cachoeira, olha só as pedrinhas. Meus amigos de Rio Pardo e Pantano Grande registraram o granizo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pedras, né, que o Licério manda pra gente aqui, né? Pedras de todos os tamanhos, algumas delas assustadoras, né, pelo tamanho que foi registrado aqui em Pantano e também em Rio Pardo. O NT Sul de hoje está chegando ao fim. As reportagens desta edição vão para o nosso site novotempo.com/NTSul. Lá você encontra também reportagens de outros dias e outros conteúdos. Eu te espero amanhã para mais um NT Sul aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma ótima tarde para você, até lá, tchau!